Espero que estejam todos bem. Bom, hoje o tema escolhido pela espiritualidade é a fé. Eu acho que todo mundo, ouve falar todos os dias, presencia temas sobre a fé, pensa, sobre a fé a todo tempo. É algo que, como palavra, nos acompanha na vida. Então a gente sempre fala, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer. Ou então a gente escuta alguém falando, tal pessoa tem tanta fé. Então, assim, não é desconhecido por nós a palavra. Mas e o sentimento? Será que verdadeiramente a gente reconhece a fé e tem ela conosco? Porque, como a Débora falou, é uma palavra bem pequena, mas que é muito profunda. Porque junto da fé, na verdade, a gente fala do nosso relacionamento com Deus. Então, como está o nosso relacionamento com Deus, vai ser um reflexo de se a gente tem ou não a fé. E dentro da Bíblia, das passagens de Jesus, a gente observa o quão movido pela fé as pessoas eram para conhecer Jesus. Muitas pessoas eram levadas até Jesus pela fé que lhes cabia. Então, muitas acreditavam em Jesus de tal forma que levavam a ele pessoas, que levavam a ele situações, acreditando que ele as curariam, ou resolveria a situação. Mas isso não é o todo da fé, é uma parte dela. E eu separei aqui, dentre tantas passagens que tem na Bíblia, de situações que demonstram a concretização da fé, aquela crença verdadeira e pura, eu separei uma situação específica, uma passagem específica da Bíblia, que conta, e acredito que todos nós conheçamos, a passagem em que aquela mulher que sangrava há 12 anos, que tinha o fluxo de sangue muito intenso, e se encontra com Jesus. Mas essa passagem é interessante porque ela se encontra com Jesus não assim, rosto com rosto, não num abraço, num toque, mas numa leve sensibilidade de um encostar assim de dedos de uma parte da veste de Jesus. E é imediatamente curada. Então, essa passagem ela vai fazer a gente refletir sobre a fé como um todo. E eu queria que a gente acompanhasse ela juntas. Antes de mais nada, é importante entender o contexto dessa passagem. Porque essa passagem é interessante. Como eu falei, dentre tantas outras na Bíblia que traz passagens de fé, a concretização de fé, a gente tem essa em específico que são duas situações acontecendo juntas. Porque Jesus está caminhando até a casa de Jairo, que também era um homem que naquele momento estava demonstrando tamanha fé, porque Jairo estava com a sua filha enferma, de tal forma que já falavam para ele que a filha dele já estava declarada morta, e Jairo não aceitou. Jairo falou, tem um homem que não vai deixar com que ela morra. Então ele está a caminho da casa de Jairo, que tinha já essa fé, e nesse caminho, as pessoas já conhecendo Jesus, já sabendo de tudo que ele trazia, já reconhecendo nele esse ser crístico, também o rodam, querendo falar com ele, querendo coisas junto dele, pela nossa tamanha pequenitude de sempre querer algo em troca, E nessa multidão, coberto dessa multidão, tem então essa outra manifestação de fé dessa mulher do fluxo de sangue. Então é uma passagem bem intensa, Porque Jesus está se dirigindo à casa de Jairo, que tinha essa fé, que demonstrava essa fé nele, e ao mesmo tempo é agraciado com uma outra moça que também tem essa fé nele. Então a gente vai ler essa passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versículos 43 ao 48. Então ele diz, e indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro.
E os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então é uma passagem muito forte, né? Como eu falei, Jesus estava ali a caminho da casa de Jairo, rodeado pela multidão, já sendo fechado. Então é isso que causa estranheza a Pedro, né? Porque pensa, ele já estava famoso, conhecido, todos estavam em cima dele, ele estava se deslocando e por uma pessoa em específico ele fala: não, peraí, alguém me tocou. E aí Pedro fala: mas mestre, todo mundo te tocou, né? Olha para você, você está rodeado, as pessoas estão te empurrando, as pessoas estão te cutucando. E Jesus fala uma coisa que é como ele reconheceu quem tocou. Ele fala: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Esse é o primeiro contexto da fé. A fé verdadeira é uma virtude. Ela é algo que a gente consolida em nós. Ela não é algo momentâneo. A fé não é aquilo que eu sinto quando eu tenho uma oração atendida. A fé é aquilo que eu sinto quando eu tenho uma oração não atendida e eu continuo me sentindo agraciada por Deus. Porque muitas vezes a gente associa a fé ao resultado que eu quero que ela traga. Então eu acredito. Mas eu esqueço de ter a fé, de associar a fé ao processo que eu preciso viver para ter o meu resultado alcançado. A gente esquece disso. A gente associa, então, e acredita que a nossa resposta vai ser atendida do jeito que a gente quer, então a gente vai ter fé. Eu creio que eu vou me curar de tal situação. Eu creio que eu vou passar dessa questão de tal forma. Mas e se não? Eu mantenho a minha fé? Porque se a fé é uma virtude, eu a tenho em mim, independente das circunstâncias. Eu não coloco a minha fé atrelada a algo. A minha fé é a certeza, é o banimento de qualquer dúvida de que existe um Deus acima de mim. E que Ele está em todas as coisas. Então eu não atrelo esse Deus ao que eu quero, mas eu entendo que independente da resposta, Ele continua ali. E que tanto a porta aberta quanto a porta que se fecha é Deus. Eu tenho a fé nele, não naquilo que eu quero ter. Por isso que ele fala que ele consegue sentir que alguém tocou ele naquele exato momento porque saiu uma virtude. Essa mulher tinha a certeza em quem ele era. Ela não tinha dúvida de quem ele era. Ela não questionava quem ele era. Ela sabia tanto quem ele era que, exatamente como diz na passagem, ela encosta em uma parte da veste dele. Ou seja, ela tinha tanta certeza em Jesus e em quem ele era, que ela não precisava de uma reunião, ela e Jesus. Que ela não precisava sentar tomar um café com ele. Ela sabia quem ele era. Ela reconhecia quem ele era. E é por isso que no exato momento em que ela encosta, não é nem segurar, é encostar, é relar na veste de Jesus, ele fala, imediatamente, ela parou de sangrar. Imediatamente. Porque ela não tinha fé na circunstância. Ela não tinha fé no resultado, ela tinha fé nele. Essa é a diferença. Por isso que ele fala que sai virtude. Porque dentro daquela mulher já estava consolidada essa virtude. Ela já tinha. Tanto é que Jesus fala, a tua fé te salvou. Não foi o encostar na veste de Jesus, foi a certeza que estava no coração dela. Essa é a diferença.
É isso que Jesus traz nesse contexto. Quando Pedro fala, mestre, como assim, né? Você fala algo desse tamanho, porque é claro, né? É óbvio que as pessoas estão te tocando, mas para Jesus, não. Porque no meio daquela multidão existia uma pessoa que tinha a fé consolidada. As demais ainda estavam aprendendo a desenvolver. As demais que estavam rodeando Jesus, por mais que tivessem a crença, não era uma virtude. Essa é a diferença. As demais eram aquelas que precisavam ver para crer. Essa mulher não. Essa mulher já tinha isso dentro dela. E é isso que Jesus mostra aqui pra gente. Que a fé é uma virtude. E assim como tantas outras virtudes, algumas que a gente já tem, outras que a gente precisa desenvolver, ela precisa ser praticada. Ninguém nasce pronto, né? Ninguém aqui tem todas as virtudes conhecidas pelo homem já consolidadas, senão a gente não estaria aqui, neste planeta, nessas circunstâncias. Na verdade, a gente está exatamente para ter a oportunidade desse Deus bom e misericordioso de desenvolver essas virtudes, como a fé. Então, a fé é uma dentre tantas outras que a gente precisa trabalhar. Nenhuma virtude é desenvolvida sem o trabalho. Nenhuma. E, continuando ainda na Bíblia, em Mateus, ainda assim é falado novamente sobre a fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Isso Jesus também traz pra gente. Olha só, Jesus nos conhece de tal forma, Deus conhece o nosso íntimo de tal forma que ele não exige, né? Olha o que ele fala pra gente, que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, qual que é o tamanho de um grão de mostarda? É muito pequenininho. E ele fala, se for desse tamanhozinho, já consegue mover um monte. E se você falar, vai daqui para lá, ele vai mover. Porque Jesus sabe que a gente ainda tem essa pequenez espiritual. Mas se a fé for verdadeira, se ela for uma virtude, é possível. É possível. Porque quem fala, passa daqui para colar e ele passará, na verdade o que Jesus quer dizer com essa frase é que fará aquilo que Deus quer. Lembra que Jesus traz pra gente em diversas passagens na Bíblia que ele e o Pai são um, que tudo que ele faz é através do Pai? Ou seja, se a gente tiver essa fé, a gente consegue, assim como Jesus, estar conectado a Deus de tal forma que eu consigo dar essas ordens. Ou seja, vivenciar a vontade divina. Que nem sempre é a minha. Que nem sempre é a minha. Então, olha só como Jesus nos conhece, porque como Deus nos conhece, não é exigido, não é falado, olha, a sua fé ela tem que ter um quadradinho assim, tem que ter tal metragem, não, a sua fé sendo assim, ela já é capaz, porque ela já te conecta, mas ela tem que ser pura, verdadeira e sincera, ela tem que ser uma virtude, ela tem que ser exercida. No Livro dos Espíritos, a pergunta pergunta 622. O que é fé? E a resposta: a fé é a crença em coisas que não vemos, mas que sentimos e que a razão nos demonstra. Ou seja, foi o que eu falei para vocês. A fé não é o resultado que eu quero ver, porque isso é ver para querer. Né? Isso é eu atrelar a alguma coisa. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé é aquilo que eu não vejo, mas que está acontecendo. Eu não vejo a espiritualidade trabalhando, mas ela tá. E muitas vezes aquele não que eu recebi de algo que eu queria é o trabalho da espiritualidade, mas eu não estou vendo. Mas eu queria o sim, eu queria o sim, eu queria o sim. Mas o não veio, porque eu preciso do não. Essa é a diferença. Então eu acredito naquilo que eu não vejo, mas eu não questiono. Não questionar no sentido da dúvida. O questionar de racionalizar, ok. Né, de vamos trabalhar, vamos estudar. Isso sim, isso sempre Kardec fala pra gente. Mas o questionar de
Ai, será que sim? Mas será que não? Mas esse daqui que a gente fica naquela dúvida, vou ou não vou, faço ou não faço? Isso não. Isso não, porque isso é a gente dar vazão a essas incertezas. E a partir do momento que eu tenho fé, é como a mulher que sabia quem era Jesus. Ela não tem dúvidas. Essa é a diferença. Na pergunta 624, qual a diferença entre fé cega e fé raciocinada? Resposta: a fé cega é aquela sem fundamento, que não se apoia na razão e pode levar ao fanatismo e aos erros. A fé raciocinada baseia-se na compreensão dos fatos espirituais e na lógica, conduzindo ao progresso e à serenidade. Então, olha só, a gente já falou que a fé, ela precisa ser fundamentada, sólida, como a gente viu, ela é uma virtude, é o não duvidar daquilo que eu não vejo, eu tenho essa certeza dentro de mim, mas essa certeza não se confunde com algo sem fundamento. Não, aqui eles falam pra gente, a fé que é sem fundamento, sem base, ela é cega. Foi o que eu falei pra vocês agora, o exercício do questionamento é a fé raciocinada, mas não o exercício da dúvida. Cuidado, essa dúvida que deixa a gente balançado, isso não é a fé. Mas aquilo que eu coloco para questionar, para racionalizar, isso é a fé. Ele fala pra gente, é a compreensão dos fatos espirituais. Peraí, vamos estudar? É isso que ele está falando aqui pra gente. Vamos estudar? Porque se eu só aceito aquilo que me é falado, então eu estou sem fundamento, posso gerar um fanatismo. Eu estou reproduzindo aquilo que eu não sei, não tem onde basear. Mas quando a gente tem um raciocínio, a gente se baseia em fatos. O que é o Livro dos Espíritos? Perguntas e respostas. Ou seja, estudo. Vamos comprovar o que a gente está falando? É isso que ele fala pra gente. Isso é a fé exercitada, né? E essa fé exercitada conduz ao progresso. Porque aí sim, eu posso trabalhar naquilo que mesmo eu não vendo, eu consigo racionalizar. Entende o contexto? Na pergunta 625, por que a fé é importante para o homem? O que seria de nós sem a fé, né? Por mais que ela seja ainda... Imagina, ela sendo o tamanho de um grão de mostarda, já conduz a gente a tanto consolo espiritual, tanto direcionamento espiritual, tanto amparo espiritual. Imagina se ela fosse enorme, do jeito que um dia, né, vai ser conforme a gente evolui. Então ele fala, por que a fé é importante para o homem? Porque dá esperança. Esperança. Como a esperança é importante? A esperança é aquela luz que a gente vê, né? Quando tá tudo apagado. E como que a gente viveria sem ela? Porque a esperança é aquela chama que vive se acendendo, não deixa nunca apagar, nunca. E a gente continua. Diante das adversidades, a gente continua. Porque a gente entende que existe mais. Porque a gente entende que existe além daquilo que a gente pode ver. Fortalece o espírito. Foi o que eu falei para vocês. O que é a fé se não esse amparo espiritual? Se não essa certeza de que eu consigo sentir Deus comigo? Diante de todas as adversidades, eu tenho certeza que alguém já teve uma situação na vida em que talvez outra pessoa tivesse pensado, nossa, como que essa pessoa está aguentando? Ou então que alguém já teve uma situação que pensasse assim, nossa, se fosse antes eu tivesse passado por isso, eu ia estar desmoronando. Mas agora que eu estou fundamentada, agora que eu estou forte em Deus, tá tudo bem. O mundo está caindo. Mas a sua fé fortalece o espírito. E não é o espírito, ou pelo menos não deveria ser, ele é a razão de tudo? O que acontece se a gente se descuida no espiritual? Tudo desanda. A fé não é a certeza de que não vai ter mais adversidade. Não. Enquanto a gente estiver nesse planeta, pode ter certeza que não.
Um planeta que se chama provas e expiações, não tem como a gente fugir. Não tem como a gente falar, não vai ter mais problema. Vai. Mas a forma como a gente vai encará-los, a forma como a gente vai compreendê-los, com quem que nós estaremos, é diferente. Como o nosso espírito vai estar. A fé traz uma coisa que se chama paz de espírito. A verdadeira paz não é material. Você pode comprar carro, você pode comprar casa, você pode comprar tudo mais chique do mercado. Mas seu corpo pode estar atrelado a nervosismos, a ansiedades, a depressão. Porque a verdadeira paz é espiritual. A fé consola nas aflições e estimula o aperfeiçoamento moral. Foi o que eu falei para vocês. Se eu tenho uma fé que é de acordo com o que eu vou conseguir, de acordo com o resultado que eu extraio daquela situação que eu estou passando, aí eu não tenho aperfeiçoamento moral. Por quê? Porque se não acontece do jeito que eu quis, o que eu faço? Me revolto. O que eu faço? Não aceito. O que eu faço? Luto contra. O que eu faço? Insisto. Aí não gera aperfeiçoamento moral. Como que eu vou me aperfeiçoar? Eu não soube escutar ou não? Mas se eu tenho a fé de entender que não era o que eu queria e sim o que eu precisava, porque tem um Deus acima de tudo, tem todo o agir da espiritualidade, aí eu consigo entender, peraí, vamos refletir? Aonde eu posso chegar com isso? Aperfeiçoamento moral. Essa é a diferença. Então a fé é nosso consolo. A fé é de onde a gente extrai as forças necessárias. A fé é de onde a gente possui conexão divina. Conexão. Hoje, com tudo que a gente tem, com toda a materialidade, né, cada vez mais presente, todo mundo sempre pensando em competir materialmente, todo mundo sempre pensando em adquirir mais e mais e mais, né, no mundo que a gente vive, que é tão fácil de acesso, de informação, de tudo, é tão raro a gente ter momentos de verdadeira conexão com Deus. Eu me conecto com tudo, eu durmo e acordo com o celular, mas eu não durmo e acordo com Deus. Eu durmo e acordo com informação, com notícia, com briga, com tudo. Mas com Deus, não. A fé é essa conexão. É o reconectar-se com a sua essência divina. Olhar para dentro de si. Fortificar-se em Deus. Tem duas frases que eu trouxe para vocês para a gente refletir. Que Jesus fala. Se creres, verás a glória de Deus. E não temas, crê somente. Mais uma vez falando sobre a fé. Ou seja, quando a gente tem a verdadeira fé, a virtude, a gente enxerga além. A gente enxerga não com os nossos olhos, mas com os olhos do Espírito verdadeiramente. E está se reconectando com Deus. E quantas vezes a gente se perde nesse caminho pelo medo? Ele fala, não temas. Jesus já sabia que a gente ia temer. Porque, mais uma vez, a gente ainda, com muito orgulho, com muito egoísmo, fica preso no nosso entendimento, achando que a gente tem a resposta daquele problema, achando que o nosso é o melhor para aquela solução, e aí a gente não consegue ter fé. Soltar de tal ponto a entender. Qualquer que seja esse destino dessa situação, tá tudo bem. Porque eu tenho Deus e eu tenho um aperfeiçoamento moral a partir disso que eu estou vivendo. Então ele fala, não temas. Entrega e crê somente. Como é difícil crer somente, né? O somente não pode ser crer com condições, né? Crer, mas eu tenho que ganhar tal coisa. Crer, mas tem condições. Não. Crê somente. Tudo bem, a gente entendeu o que é a fé. A gente aprendeu que a fé é praticada. E como que eu vou praticar ela? Como eu vou desenvolvê-la? Então também tem essa pergunta. Olha que coisa, né? Parece que conhecia exatamente o nosso íntimo, né? Como deve ser praticada a fé? A fé deve ser acompanhada da prática do bem.
da caridade e do esforço moral, não sendo um simples ato de crença passiva. É isso que eu estou falando para vocês. O crer somente sem fundamentação, sem base, é passivo. Mas a fé, como Jesus disse, é uma virtude. E por ser uma virtude, demanda trabalho, demanda ação. E qual é a ação? Prática do bem, da caridade e do esforço moral. Transformação moral. Evolução. É o caminhar da evolução. Eles não falam aqui pra gente perfeição. Ninguém lê perfeição aqui. Ninguém lê que a gente só vai ter fé quando a gente for perfeito. Não. O esforço, a tentativa gera a prática da fé. Porque muitas vezes, mesmo como espíritas, a gente sempre atrela um futuro, né? Quando eu for mais evoluído, aí vai ser mais fácil. Quando eu for evoluído, aí eu não vou ter orgulho. Aí essas situações vão ser fichinha. Quando? Mas para quando acontecer, o hoje está aí. Essa vida está aí. Né? Essa encarnação está aí para ser vivida. A oportunidade está aí. O problema é a oportunidade. Aquela pessoa que te traz dificuldade é a oportunidade. Então, para eu chegar naquele quando, é no hoje que eu preciso ter o esforço. É no hoje que eu preciso ter a prática do bem. No hoje. Então, no hoje, eu preciso querer e tentar evoluir. Com aquilo que eu tenho hoje, eu já posso fazer. Com a fé, o homem enfrenta as provas com paciência, coragem e resignação. Foi o que eu falei para vocês. A partir do momento que a gente tem a fé como uma virtude, o nosso olhar, o nosso passar pelas situações muda. É aquela pergunta, eu estou vivendo ou eu estou passando pela vida? Porque se eu tenho a fé, eu consigo ter coragem, eu consigo ter paciência e eu consigo me resignar de entender que a vida é espiritual. Essa é a transitória. Essa é a passagem. A fé verdadeira se reconhece pela prática da caridade e da humildade. Seremos nós reconhecidos pela nossa fé? Somos nós como a multidão que passa despercebido? Ou como a mulher que pelo simples encostar? Eu tenho certeza que esse encostar na veste de Jesus não deve nem ter sentido fisicamente falando. Porque deve ter sido algo tão encostar assim, sabe quando a gente só rela em alguma coisa? E foi sentido. Se fosse assim, a gente não sentiria, sabe? Assim, a gente teria que puxar, né? Mas assim, teria que alguém pegar mesmo pra gente sentir. Mas como ele diz que é virtude, ele sente só pelo encostar. Então seremos nós quem? A multidão que por mais que cobrisse Jesus, por mais que relasse em Jesus, por mais que empurrasse Jesus, não tinha esse reconhecimento da fé ainda? Ou já somos nós a mulher que tem essa virtude consolidada? Porque nós seremos a partir da nossa prática. Nós seremos a partir de quem nós somos no dia a dia. É o que eu falo em todas as minhas palestras. Vir no centro espírita é como uma bateria de um celular. Você vem para o centro espírita, você vem para casa e você se recarrega. Mas é daqui para fora que você usa essa bateria. Porque muitas vezes a gente vem para o centro, é um ambiente tão gostoso, é tudo tão pacífico, tudo tá tão bem. E aí sabe o que acontece? A gente sai e ali na frente do nosso carro, alguém estacionou muito colado, aí você não consegue dar ré. O que você faz? Xinga mentalmente. Acabou. É tudo que você entrou na casa espírita totalmente pacífico, já vai tirando, né? Ou seja, aqui é a fortificação, é trazer essa base, trazer essa fundamentação para a gente sair daqui e ser a mulher da virtude.
Essa é a ideia, né? A gente sempre vir para cá recarregar a nossa bateriazinha, se reconciliar se necessário, se ter essa autopercepção e a partir daqui trabalhar verdadeiramente. Sempre é necessário trabalhar. Sempre. Sempre, sem exceção. Sempre tem um trabalho. E quando a gente olha e fala assim, nossa, hoje eu sou uma pessoa menos orgulhosa. Que bom, ainda tem mais. Né? Se não é o orgulho, é outra situação, mas vai aparecer. E o que eu falo, a gente primeiro precisa fazer um exercício de autoconhecimento. Né? Olha para você, a gente costuma passar muito mais tempo olhando para o nosso redor, para o nosso externo, percebendo as outras pessoas, do que nós mesmos. Então, se faz essa reflexão, quem eu sou, né, junto ali dessa situação, a multidão ou a mulher? Quem eu sou? Reflete consigo mesmo, porque aí a gente consegue saber a direção. Como eu sei para onde eu vou, se eu não sei o que precisa para ir lá? Como que eu sei? Foi o que eu falei, a gente vive ou a gente passa pela vida? Como eu sei? Então, são os exercícios que a gente faz dentro da Casa Espírita, na palestra, nos cursos, em vários momentos, para que a gente possa aplicar, viver a vontade divina, daqui para lá. É sempre esse exercício, é sempre esse trabalho. Então, para encerrar essa palestra, eu convido para que cada um aqui possa fazer esse exercício próprio, consigo mesmo. E não pode pensar, nossa, eu queria tanto que tal pessoa estivesse nessa palestra hoje, que essa mensagem é para tal pessoa, eu tenho certeza. E a gente sempre pensa, né? Mas não, deixa a pessoa, se ela não veio, não era para vir. E se não veio também, em outra oportunidade, né, no tempo da pessoa, tudo bem. Mas você que está aqui, fazendo esse exercício de percepção, né? Vocês estão passando ou vocês estão vivendo? E o que precisa para desenvolver essa fé? Que esse é o convite. Esse é o convite. O que precisa? E reconhecendo o que precisa, a principalmente aproveitar as oportunidades que nos são dadas durante a vida. A gente passa despercebido por elas, né? A gente está sempre bravo com as situações da vida, mas tenta acolher, porque às vezes essa situação é exatamente... Imagina como foi difícil para essa mulher ter passado os 12 anos sangrando, né? Mas por uma crença, tudo imediatamente para. Então é exatamente isso. Muitas vezes a gente tem que passar um período por uma situação para desenvolver algo. Então é isso que eu gostaria, né, que a espiritualidade passa hoje para vocês. Refletir isso. Como a gente tem trabalhado para essa virtude que a gente quer chegar. E como a fé, se não for a virtude que a gente precisa desenvolver mais, como a fé tem nos ajudado. Como eu poderia estar mais fortificada pela fé no nosso dia a dia. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês, que a fé acompanhe todos vocês para os vossos lares. Uma boa noite.